Um filme estrelado por uma idol, um lutador de artes marciais, uma veterana de filmes de Godzilla, tudo misturado em uma comédia de erro que conquista por seu visual, pelos seus personagens carismáticos e principalmente sua trilha sonora daquele jeitinho que a gente gosta do Japão dos anos 80. Hoje é dia de falar de Kaito Ruby. Oi, gente, eu sou o Ri, cineasta, publicitário e fã de musicais. E esse é o Claquete de Papel, projeto independente onde eu falo de cinema, quadrinho, anime, city pop, tudo que eu estiver consumindo e me dê vontade de falar aqui. E hoje é dia de falar de um filme extremamente aleatório que absolutamente ninguém pediu, mas eu achei um edit do canal Akae Enoka City Pop, onde ele, colocou a música Fantasy da Meiko Nakahara e usou cenas desse filme. E eu fui atrás, porque eu achei, nossa, que estética bonita, que filme deve ser esse? Principalmente uma cena que tinha uma mulher que parecia que ela tava cantando com um cara e eu fiquei, será que isso é musical? Foi um filme que me deixou extremamente curioso e eu fui logo atrás de assistir. E eu simplesmente adorei. É um filme super diferente, eu acho, meu Deus, como é que não tem ninguém falando dele? Então, aqui estou eu. Então já pega uma pipoca e vem comigo que hoje a gente vai falar de Kaito Ruby. Então, o Heihachi é o solteiro comum que vive com a sua mãe, até o dia que uma jovem chamada Rumi se muda para o apartamento de cima. Por um acaso do destino, os dois começam a conversar, e Ruby se autoproclama uma mestre ladra. Mas para concluir os seus assaltos, ela precisa da ajuda de Toru. Que Toru, todo besta do jeito que ele acaba aceitando, mas meio que esses assaltos dele são extremamente caóticos e parece que nunca vão dar certo de verdade. Convenhamos, existe um fascínio enorme por histórias de assalto, sabe? Aqueles planos mirabolantes da pessoa que rouba uma coisa na frente de todo mundo. Isso desde a literatura clássica, com o Arsène Lupin, né, o ladrão de casaca, que ele era um cara charmoso e tal, mestre dos disfarces, que conseguia roubar não porque ele precisava de dinheiro, mas sim pelo prazer de roubar. Essa figura misteriosa começou a ser chamada de Gentleman Thieves, e no Japão recebeu o nome de Kaito, os ladrões fantasmas. E só pra vocês terem ideia como o Lupin fez muito sucesso no Japão, existe lá um mangá e um anime muito popular que é do Lupin III, que é ou Lupin the Third, que é basicamente o neto do Lupin original da literatura. Então esse fascínio pela imagem do ladrão é muito reproduzido aqui em Kaito Ruby, pela ladra charmosa que conquista o cara na lábia. Só que é muito engraçado que, muito ao contrário de uma femme fatale, ela é uma personagem mais fofa, o que também era uma espécie de subversão a algumas coisas que tinha na mídia do Japão. Em breve eu quero fazer um vídeo sobre a cultura kawaii no Japão. E o diretor Makoto Wada conseguiu pegar isso muito bem pro filme. Ele era amplamente conhecido como ilustrador e design gráfico, mas além desse trabalho ele chegou a dirigir alguns filmes, alguns animes também, e Kaito Ruby é talvez o seu principal filme. Tá, mas vamos adentrar um pouco na história de Kaito Ruby. Eu sei que já falei a sinopse, mas agora a gente foi um pouco mais a fundo. Toru é bobão, né? Mas quem não é bobão quando quer conquistar alguém que gosta, né? William Shakespeare. Logo no início ele faz uma coisa que eu achei meio bizarra, que é roubar uma foto da Ruby. E logo nesse início ele entra no apartamento e já dá pra perceber como o Ruby é uma pessoa muito ligada à moda. Ela inclusive usa o cordão da Vivienne Westwood, né? Os fãs de Nana já devem ter pego essa referência. E era uma marca que quebrava muitos padrões de beleza na época, então ele já soube construir muito bem a personagem Ruby desde essa primeira cena. Ela era basicamente a vizinha perfeita. E ela parece que tá dando bola pro Toru. Mas não, porque ela só quer usar esse cara pros seus planos. Mas, obviamente, não é clichê nenhum dizer que essa subversão e esse início de romance vai acontecendo durante a trama. Inicialmente, Toru nada mais é do que uma isca pros roubos dela. O filme vai desenvolvendo essa conexão entre os dois, entre seus assaltos fracassados, mas com um caminho muito unido entre eles. Inclusive, todas as cenas de assalto são hilárias no filme. Eu acho muito engraçado porque tem uma logo no início que eles têm que juntar dinheiro pra conseguir coisas pro assalto, inclusive comprar uma mala, porque eles querem substituir a mala de um velho por uma mala lá falsa, depois que eles sacam o dinheiro do banco. Só que aí quando eles conseguem trocar as malas, eles percebem que gastaram muito mais comprando a mala nova do que do que o velho tinha na mala original. E aí eles devolvem a mala original pro velho e ele ganha um pedacinho de caviar, porque ele achou incrível. Inclusive, o caviar tem um significado muito forte no filme, nessa questão de ser algo que tira o Toru da rotina, porque esse é um dos pontos principais e uma das mensagens mais incríveis do filme, que é essa quebra de rotina. Quem já vem acompanhando meus vídeos de City Pop já sabe como tem, né? O Japão tinha essa rotina muito forte depois da grande
aumento industrial e trabalhista que eles tiveram. O Toru trabalha da manhã até tarde e parece que nunca vai conseguir sair da casa da própria mãe. E ele tem muito medo dos assaltos. Por muitos momentos no filme ele começa a imaginar ele sendo preso toda hora que ele comete um assalto com a Ruby. Mas ao mesmo tempo é o que tira ele da rotina. E é esse tom hilário, meio de comédia pastelão da década de 60, 70 lá, Jerry Lewis, entre outras coisas, deixa esse charme muito mais palpável no filme, de uma forma que não é uma coisa realista, mas é palpável na coisa da digestão. A gente consegue engolir muito mais fácil esses assaltos engraçados que parece que nunca vão dar certo. E a mãe do Toru nada mais é do que uma personagem que sintetiza essa calmaria e esse costume. A gente tem muitas cenas do Toru no trabalho, inclusive tem uma hora que uma mulher meio que não se declara, mas dá em cima dele, sabe? Mas aquela coisa, that's too easy, sabe? Isso é muito fácil, então ele acaba não caindo no papo dela e ele continua querendo a menina super difícil, que é a ladra. E aí ele volta pra casa e tem aquela rotina com a mãe dele, com o mesmo tipo de comida, com o mesmo tipo de coisa pra fazer, sabe? E óbvio que esse filme se sustenta muito por causa do elenco maravilhoso dele. A Kyoko Kozumi faz a Ruby. Ela foi uma idol que inclusive participou e ganhou aquele programa, o Star Tanjo, que era um programa musical do Japão naquela época. E ela foi uma idol contemporânea a Akira Nakamori e a Seiko Matsuda. E muito mais do que a música, ela foi uma das que mais prosperou na atuação. Koizumi tem uma vasta filmografia, e Kaito Ruby talvez foi o filme que mais impulsionou essa sua carreira. E assim, entre a Akina, a Seiko e a Koizumi, eu acho que a Koizumi é que atua melhor. Não, tá, não me xinga, não, mas o grande destaque do filme é o Toru, Hiroyuki Sanada. Sim, você já viu esse jovem atrapalhado, fazendo muito mais do que careta. O Sanada é um ator extremamente popular aqui no Ocidente. Ele começou sua carreira com apenas 6 anos, lá na década de 60. Mas foi realmente na década de 80 que ele começou a crescer demais em filmes como Iga Nippojo ou Ninja Wars. Fez participação no Super Sentai Bioman. Ele estrelou e ganhou prêmios pelo filme Mahongi Horoki, sim, um filme sobre Mahon, que também foi dirigido pelo Wada. Na década de 90 ele também esteve no filme Ringu, ou seja, o chamado original japonês, e depois dos anos 2000, minha gente, no Ocidente, ele participou de O Último Samurai, participou de Lost, Speed Racer, ele teve uma pequena participação em Vingadores Ultimato, ele foi o Scorpion no filme do Mortal Kombat, participou de John Wick 4 e atualmente esteve na série que ganhou diversos prêmios, a Shogun. Na boa, o cara é uma lenda, então eu já tava acostumado a ver esse cara fazendo filme de ação. Quando eu vi ele interpretando esse bobão no filme, eu adorei. É sério, mostra como ele é um ator versátil. A gente poderia estar usando esse cara pra muito mais outros tipos de papel. Mas o que me surpreendeu, se esse cara é uma lenda, tinha que ter uma lenda pra fazer a mãe dele também, né? Umi Mizuno é uma lenda dos filmes de monstros gigantes. Ela chegou a participar de Godzilla Guerra dos Monstros, Godzilla vs Ebirah, O Terror dos Mares, Frankenstein vs Baragon, e também de Godzilla Against Mechagodzilla e em Godzilla Final Wars. E toda vez me sinto bem quando eu falo de Godzilla aqui. Esse elenco funciona muito bem, claro, alguns mais aproveitados do que outros, mas todos eles têm carisma. Kaito Ruby é uma narrativa capitular, marcada por uma sequência de fracassos e pequenos sucessos entre o casal. Essa repetição não apenas aumenta a leveza da narrativa, mas também ajuda o espectador a entender a dinâmica desse casal e sentir, através da comédia da repetição, o próprio tema que Kaito Ruby quer explorar, que é justamente a quebra dessa rotina e repetição. E esse é o dilema da maturidade que o filme entrega, sabe? Entre a mãe, que representa a própria calmaria, e a Ruby, que representa essa maturidade, sabe, que ele pode atingir. Claro, fazendo uma besteira, acho que não fez besteira, pelo amor de Deus, gente, mas é o dilema incrível do filme. Devido à demanda de Ruby, Toru se vê preso entre a sua mãe, que representa a sua rotina, como eu disse, e a Ruby, que é justamente assim, desafiar a sua rotina. Ruby é essa representação desse sonho juvenil, louco, tentador, que na boa faz muito sentido. Ele tá sendo enganado por ela ou não, eu acho que às vezes isso nem é o mais importante é ver ele quebrar essa rotina. Mas tá. Agora, spoiler, vocês querem saber o final do filme? Enfim, aviso, a partir de agora eu vou falar o final do filme. Então, estejam avisados. Eu recomendo vocês saberem mesmo assim assistir o filme. Então, todos bem-vindos. Em 3, 2, 1, bora! Ruby é esse sinal que o amor faz ele cometer atos criminosos. Mas é engraçado como o Toru não leva jeito nenhum pra isso. E mesmo ele falhando diversas vezes em fornecer o que a Ruby precisa, ela meio que quer ele por perto. Eles têm uma cena musical muito fofa, onde eles cantam o que eles vão fazer se tudo der certo, e a gente vê essa conexão dos dois aumentando. Só que vem aí o plot twist, né?
a Ruby tem um namorado durante o filme, né? Tem um momento que o Ruby se emburrece com o seu namorado. E ela manda uma carta pra ele querendo terminar. Só que aí ela se arrepende. E aí ela fala, Toru, por favor, rouba a carta do meu namorado antes que ele leia. E ele se vê naquele dilema. É o momento que ele pode só, tipo, não, deixar, não vou fazer nada, deixa a carta chegar. Mas aí não, ele vai e faz pela vontade dela. E é muito besta. Só que todo o dilema que ele passa durante o filme, do medo de ser preso, acontece, porque a polícia encontra ele enquanto ele tá roubando a correspondência do cara. Ele inventa pra polícia toda uma história de que a carta tem um vírus e só ele pode destruí-la por ser imune. A polícia abre a carta e meio que ele percebe o que tá acontecendo e vê que o Toru é só um bobo de paixão. E meio que libera ele. Toru então percebe o seu amor por Ruby. E quando volta pra falar com ela mesmo percebe que mesmo com o jeitinho atrapalhado, mesmo sem conseguir fazer nada direito, ele já tinha cometido o maior crime possível. Ele tinha roubado seu coração. O filme termina com os dois admirando as constelações, falando de signo e decidindo onde serão seus próximos roubos. E o filme termina com esse crédito muito fofo mostrando todo o elenco se apresentando. Claro que o filme não é perfeito, eu acho que ele podia ter explorado um pouquinho, principalmente a relação com o namorado no final, alguns detalhes, mas gente, eu acho que esse nem é o objetivo do filme, sabe? É muito mais sobre a Ruby encontrar uma paz no Toru e o Toru encontrar a loucura da Ruby. É como se os dois fossem Yang, que eles merecem e precisam do outro pra fazer esse balanceamento. Kaito Ruby é um filme que eu recomendo demais. Tem um charme cartunesco, de várias comédias clássicas, bem screwball dos anos 60. Tem cenários extremamente cativantes, uma direção de arte incrível e uma mensagem interessante demais. E o charme dos seus protagonistas faz com que ele seja um dos filmes mais fofos que eu já vi. Enfim, gente, recomendo demais Kaito Ruby. Ele tá completo no YouTube, mas com legendas em inglês. Se alguém conseguir uma legenda em português, me avisa que eu coloco o link aqui no comentário fixado. Muito obrigado pra quem chegou até o fim desse vídeo. Eu adoro falar de filme aqui. Então já vai se inscrevendo, deixando seu like e deixando nos comentários que outros filmes vocês querem que eu fale por aqui. É isso. Muito obrigado. Yan Ri, fora.